Olá, turma! Na aula de hoje nós vamos continuar a falar sobre o dimensionamento de frotas da empresa. O dimensionamento de frotas nada mais é do que o planejamento do transporte, posto em vista que boa parte dos custos da empresa é advindo do transporte da minha empresa, então é importante que esse planejamento seja realizado de forma eficaz. Na aula passada também eu falei com relação à interpretação dos dados do transporte da minha empresa. Por quê? É importante que você saiba fazer essa interpretação para não ficar muito preso às fórmulas. Com relação a essa interpretação, é importante conhecermos tudo que eu falei na aula passada. Para quem não assistiu a aula passada, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para vocês assistirem a aula introdutória e conseguir compreender de forma mais eficaz os conceitos dessa aula de hoje. Ok, então para fazer o dimensionamento de frotas, eu vou precisar de alguns dados da minha frota. Por isso que é importante eu, enquanto gestor da minha frota, enquanto profissional da logística, conhecer de fato os veículos da minha empresa, conhecer de forma bem aprofundada a minha frota, para que eu tenha mais facilidade na hora de fazer esse dimensionamento. Então, alguns dados que eu vou precisar aqui, são os dados do veículo, que eu posso colocar aqui o peso do chassi, posso considerar também o peso do reboque, vou considerar também o peso bruto total, que nós até aprendemos a calcular aí na aula passada, e o peso dos demais equipamentos. O que são os demais equipamentos que eu falei para vocês também na aula passada? Demais equipamentos pode ser algum equipamento especial que eu vou precisar no momento de carregar o caminhão ou de descarregá-lo, o tanque de combustível, né? Tudo isso eu considero como demais equipamentos, dentre outros, né, gente? Carga. Já tenho aqui os dados do meu veículo, por isso que é importante eu conhecer a minha frota. Dados da carga. O que eu tenho que considerar aqui? O tipo de carga, para saber se eu tenho o veículo ideal para transportar aquela carga. O peso. Vou precisar da quantidade a ser transportada. Visto os dados do veículo, os dados da carga, eu preciso também dos dados da minha operação. O que seria a minha operação? Seria a carga, seria a descarga, seria a minha distância de ida, distância de volta. Qual que é a jornada que a minha empresa trabalha? Quais os números de turnos? O que mais que eu posso considerar aqui? Além da distância de ida, distância de volta, jornada, número de turnos, dias úteis de trabalho, também é importante. Dias que a empresa para manutenção. Tem empresa que tem os dias específicos ali no decorrer do mês que ela vai parar para a manutenção dos seus veículos, para a manutenção de parte dos veículos, né? Então, tudo isso eu vou considerar nos dados da operação. Então, eu vou considerar tempo de descarga, vou considerar o tempo de carga, vou considerar distância de ida, distância de volta, jornada, número de turnos, dias úteis de trabalho, e os dias de manutenção. Hoje nós vamos começar a aplicabilidade de todos esses itens da frota. Na aula passada nós aprendemos aí a calcular tara e lotação fora da fórmula, né? Sempre a primeira aula, pessoal, eu gosto de fazer essa questão de interpretação,
porque muitas vezes você não precisa ficar preso à fórmula. E outra coisa, às vezes muda algum dado ali, se você souber fazer só a fórmula sem interpretar, se você souber pura e simplesmente apenas jogar os dados na fórmula, pode ser que você tenha algum problema aí futuramente. Então aqui eu vou passar um exemplo para vocês, tá? De acordo com os dados que eu coloquei aqui. Vou aproveitar que eu já tenho esses dados aqui e vou colocar alguns números aqui para nós conseguirmos fazer esse primeiro exemplo. Então aqui eu tenho uma situação, por exemplo, onde eu tenho 6.100 quilos de peso do chassi. Vou colocar aqui o peso do reboque, 5.900 quilos. O peso bruto total, 38.000 quilos. Peso dos demais equipamentos, 500 quilos. Tipo de carga. Então, aqui no tipo, eu vou colocar a soja com um peso de 750 quilos por metro cúbico e a quantidade a ser transportada de 4.900 toneladas. Tempo de descarga. Vou colocar aqui 70 minutos. O de carga, 75 minutos. Distância de ida, 400 quilômetros. Distância de volta, 425 quilômetros. A minha empresa trabalha com jornada de 8 horas, com 2 turnos, dias úteis 24 e os dias que a empresa para manutenção, 2 dias. Com estes dados, eu vou começar a calcular, vou começar a fazer o planejamento, o dimensionamento da frota da minha empresa. Então, o primeiro ponto que eu vou calcular aqui vai ser a tara. Na aula passada eu expliquei para vocês como que eu calculo a tara sem utilizar a fórmula, né? Hoje eu vou colocar aqui para vocês dentro da fórmula. Então, a minha tara é dada pelo peso do chassi, mais o peso do reboque ou semi-reboque, mais o peso dos demais equipamentos, né? Então, a minha tara aqui vai ser igual a 6.100 quilos, mais 5.900 quilos, mais 500 quilos. Logo, a minha tara aqui vai ser igual a 12.500 quilos. Como que eu vou interpretar esse dado? Dada a capacidade do meu veículo, dado o peso bruto total, eu tenho que subtrair a tara para eu descobrir a minha carga útil do veículo, né? Porque 12.500 aqui não pode ser carregado. Então, se eu tenho um veículo, por exemplo, lá com peso bruto total de 38.000 quilos, para eu descobrir qual que é a carga útil dele, eu vou subtrair a tara. Logo, a lotação dele será 25.500 quilos. Em seguida, hoje eu vou introduzir um dado novo para vocês, né? Que são as viagens mensais necessárias, que é extremamente importante, né, gente? Quando um cliente solicita uma determinada quantidade a ser transportada, eu preciso saber qual o número de viagens que eu preciso para eu cumprir esse transporte de cargas. Uma coisa que eu quero que vocês observem com muita atenção na hora da resolução é o seguinte: lembrar lá dos conceitos básicos da matemática. O que nós sabemos lá dentro da matemática? Eu não posso trabalhar de forma alguma com unidades de medidas diferentes. Vocês devem ter percebido aqui que eu dei todas as unidades em quilos. E aqui eu tenho tonelada. Isso pode acontecer? Não. Então, o ideal é que antes da resolução, para não ter risco de errar, vocês já venham aqui e já transformem essas toneladas em quilos. Como que eu transformo unidade de tonelada para quilo? Unidade de tonelada para unidade de quilo? Multiplicando por 1.000. Não é assim? Multiplicando por 1.000. Então, aqui eu tenho
4.900.000 quilos. Essa, na realidade, é a quantidade a ser transportada, considerando que eu vou igualar todas as unidades aqui do meu enunciado. Então, o número de viagens necessárias, né, viagens mensais necessárias, que aqui eu estou considerando por mês, vai ser a quantidade que eu tenho que transportar dividido pela carga útil do meu caminhão, que é a lotação. Logo, o meu número de viagens mensais necessárias vai ser igual a 4.900.000 quilos dividido por, qual que foi aqui a minha lotação? 25.500 quilos. Então, aqui eu tenho que o número de viagens necessárias vai ser igual a quê? 192,16 viagens. O que também não precisa de fórmula, né, gente? Se eu tenho determinada quantidade de carga a ser transportada e o meu caminhão cabe X, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a quantidade que eu tenho que transportar dividido pela capacidade do meu caminhão. Pela capacidade, não, desculpa, pela carga útil do meu caminhão. Né? Não adianta eu contar aqui a capacidade, eu tenho que contar a carga útil. Porque nós precisamos lembrar que a tara, o peso da tara não pode ser carregado. O caminhão lá, ele tem um peso bruto total de 38.000 quilos. Ele pode atingir 38.000 quilos. Mas eu posso carregar esse caminhão com 38.000 quilos? De jeito nenhum. Eu tenho que subtrair daqui a tara. A tara é 12.500. Então, 12.500 é a quantidade que não pode ser carregada, porque ela já faz parte do peso bruto do caminhão. Eu não posso carregar essas 12.500. Então, 38 menos 12.500 deu 25.500. Na hora de calcular o número de viagens mensais necessárias, vai ficar fácil. Viagens mensais necessárias vai ser igual a quantidade a ser transportada dividido pela minha carga útil, que nada mais é do que a minha lotação. Muito obrigada, até a próxima aula e não deixem de assistir a aula introdutória para vocês pegarem essa parte mais de interpretação, porque hoje eu mostrei para vocês como que vocês vão fazer utilizando as fórmulas, mas sempre se ater para a questão da interpretação, do planejamento da sua frota. Não adianta você saber todas as fórmulas e na hora de você jogar os dados, você fala assim, nossa, onde que está isso? Ah, peso dos demais equipamentos, PD e V. Às vezes, você já tem o peso dos demais equipamentos prontinhos. Mas às vezes eu, enquanto gestor da minha frota, eu tenho que saber quais são esses equipamentos para eu poder somar esses valores e jogar lá dentro do meu cálculo. Então, peço para vocês se aterem aí a esses detalhes. Obrigada.